Boa noite, gente. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Como Fátima disse, eu estive aqui na primeira Semear e eu nunca tinha falado assim, num espaço mais público. E eu estava ansiosa. Eu pensava, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Mas o aconchego, o carinho de todos foi fazendo com que a gente se sentisse em casa. Aí na terceira nós já viemos mais soltos, mais livres. E hoje, quando eu vejo vocês assim, todos participando, eu parabenizo Arapiraca, parabenizo Alagoas por este trabalho. O importante é estarmos juntos. O importante é unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações. O importante é fazer daqui um ponto de luz que possa irradiar para todos os pontos, para as nossas casas, para a cidade, para o estado. E nós podemos ser sempre aqueles que contribuem para que algo de bom possa acontecer. A gente às vezes dá muito valor às notícias mais pesadas, os assuntos que nos trazem relatos dos equívocos, das distrações das pessoas. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos produtores de energia boa, nós somos produtores de luz, de paz, e que podemos sim ser instrumentos da modificação de muita coisa na Terra. Então, por isso este momento é importante. Nós estarmos aqui sintonizados com o bem, sintonizados com a paz, sintonizados com os jovens que estavam aqui, nos convidando a que venha amar. E é exatamente isso que a gente começa pensando aqui. Havia um jovem lá em Belo Horizonte que naquele dia ele saiu de casa muito bravo com a vida, insatisfeito com as coisas que estavam acontecendo com ele. E ele dizia: Deus existe? Existe coisa nenhuma. Se Deus existisse, eu não estava passando as dificuldades que estou, eu não teria sofrido tanta decepção como eu tenho sofrido. Não, Deus não existe. Quer saber de uma coisa? Se Deus não existe, o que vale a vida? Não vale nada. Quer saber de uma coisa? Não vou ficar lutando, não vale a pena. Mas eu vou para um lugar bem longe, para que esse pessoal custe a encontrar o que sobrar de mim. Eu hoje vou dar cabo nessa existência que não tem sentido, não tem significado. A jovem que eu gostava me abandonou, eu perdi o emprego, eu estou sem condições. Isso não é vida? Deus existe coisa nenhuma. E ele foi passando, chutava pedra, xingava, falava e foi descendo. Nossa cidade tem muita borrada. E ele descia, subia, ia caminhando, quando ele passa em frente a um prédio residencial. E ali parece que, por ironia do destino, ele escutou uma frase. E a frase era essa: Deus existe, 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 existe. Deus existe. Conversa fiada. Quem está falando isso não sabe o que está falando. Mas novamente a frase repetiu: Deus existe, existe, existe. E ainda repete: eu não quero nem saber, deixa eu apressar meu passo. Eu não quero saber porque eu não concordo, Deus não existe. E ele mais uma vez ouve aquela mesma frase. Ele disse assim: não dá.
Não dá para eu seguir sem ir lá e falar com o dono dessa voz que ele está completamente errado, que Deus não existe. Eu não posso ir fazer o que eu quero sem deixar registrado que Deus não existe. E ele, parando um pouco, pensa e adentra o prédio. Na portaria, ali estava um homem que perguntou para ele: pois não, o que você quer, o que você deseja? Eu estou ouvindo uma voz aí fora, na rua, e eu gostaria de conversar com o dono dessa voz. Ah, você está falando do fulano. Quem? Aquele cantor de ópera? É ele. Ele ensaia, quando ele está em casa, ele ensaia eco na voz. E por isso, repete o que ele falou. E aí, aquele porteiro se colocou como empresário do cantor. Você quer falar com ele, mas hoje não dá. Hoje ele está ocupado. Eu posso ver se eu consigo um jeito de você falar com ele, mas outro dia, hoje não dá. Aquele jovem falou: eu não posso dar cabo da minha vida sem dizer para essa pessoa que ele está errado, pois eu vou perder se precisar. Eu vou atrasar um dia. Eu vou atrasar um dia para realizar o meu desejo, mas eu tenho que falar com o dono dessa voz. Aí ele já sabia o nome, que Deus não existe. Aí ele diz para o porteiro: tudo bem, pode marcar com ele. Não, eu posso marcar sem falar com ele. Olha, amanhã, dia tal da semana, é fácil, passa por aqui, eu levo você até ele. E ele voltou para casa, aquele jovem desistiu daquela decisão de interromper a sua vida e voltou para casa. Amanhã eu faço isso. Aí, no dia seguinte, ele estava lá e foi apresentado pelo porteiro. E aquele senhor amável, aquela voz maravilhosa, terna, aquele olhar suave, disse para ele: eu soube que você queria me conhecer, que alegria, vem para cá, vamos conversar. Não, eu estou com pressa, eu tenho um objetivo hoje. Eu só quero dizer para você que eu não concordo com o que você estava dizendo ontem. E aquele senhor, já percebendo pela vibração de aflição do jovem, ele disse: você não concorda com o que eu disse ontem? Que Deus existe? É isso mesmo. Porque ele não existe coisa nenhuma. Porque se ele existisse, ele não atende a todas as pessoas. Ele beneficia uns e prejudica outros. Aquele senhor ouviu com suavidade e começou a perguntar para aquele jovem: você pode me dizer quem é que construiu ou que fez essas montanhas tão lindas que cercam Belo Horizonte? Foi a natureza. Foi a natureza. Foi o vento, foi a chuva, foi a força da natureza. Mas como é que a natureza surgiu? E aquele homem foi fazendo perguntas. E o jovem: olha, não me venha com filosofia. Eu não quero saber. Eu só acho que você não está agindo corretamente. Você fica daí falando em altos brados que Deus existe. E isto não é verdade. Mas aquele senhor foi conversando com ele e foi mostrando que existem coisas na vida que não foram feitas pelo homem, que existem situações na natureza que não foi obra direta do homem. Se não foi obra direta do homem, um ser superior, capaz de construir harmonia, capaz de provocar a paz, a beleza, um ser superior
foi quem fez tudo aquilo. E aquele jovem, querendo resistir, querendo sair, porque ele achava que ele já estava apressado para ir concluir o que queria, porque naquele dia ele queria dar cabo da vida. Afinal de contas, era ontem, agora hoje eu tenho que ir. E o homem foi conversando e foi mostrando: olha, você quer ver? Toca no piano, tirou umas notas. Imagina, você pode dizer que o homem construiu o piano, mas quem é que fez com que a associação das notas pudesse provocar uma música que agrada, outras que excitam, outras que levam à tristeza? E na medida que aquele jovem foi se embalando com a conversa daquele jovem cantor ou daquele senhor, ele quase adiou para o dia seguinte a sua decisão. Mas antes que ele tomasse essa decisão, vai ficar para amanhã, aquele senhor o convidou: você não quer voltar amanhã para a gente conversar um pouquinho mais? Você me provar que Deus não existe? E aquele jovem, tentado pela palavra leve, solta, gostosa daquele senhor, adiou mais um dia a sua decisão de interromper a sua caminhada na terra. Levou 1 ou 2 livros e, meio assim desinteressado, mas meio curioso, ele começou a pesquisar. E de repente, aquele jovem, porque foi mais um dia, mais outro, aquele jovem percebeu que na verdade Deus existe sim. Ele existe de uma maneira tão ampla, tão amorosa, que Ele não define um só caminho para que nós possamos conhecê-lo. Ele, esse ser superior que existe, Criador de todas as coisas, Ele permite que cada um use o caminho mais adequado, use os recursos mais adequados para chegar até Ele, para descobrir que Ele existe. Não apenas para constatar que Ele existe, mas muito mais do que isso, para se consolar com a sua existência, para se sentir seguro diante da vida, para poder dizer: eu tenho um pai que me ama, um pai que me protege, um pai que me proporciona oportunidade de viver e de caminhar. E nessa condição, aquele jovem foi se envolvendo de tal maneira que ele esqueceu que ele queria interromper a sua vida. E fica para nós outros a lembrança de um profissional, um cantor, que em vez, ele poderia dizer uma frase qualquer, ele poderia ter ensaiado a sua voz maravilhosa, tão amada e tão admirada por tantos, ele poderia ter ensaiado de uma outra forma: essa vida é muito difícil. Mas ele preferiu ensaiar: Deus existe. Na verdade, Deus, na sua infinita grandeza, Ele permite que cada um no seu ritmo possa conhecê-lo e possa se transformar a partir das oportunidades que nos são oferecidas. E nós vamos aprendendo que Ele existe e permite, através de suas leis, que cada um de nós passe pelas experiências necessárias para crescer e acertar os equívocos do passado. Através das leis divinas, eu vou aprendendo que tudo que eu faço tem uma consequência. Através das leis divinas, eu vou aprendendo que só vale a pena amar. Porque quando eu não amo, eu vou de alguma forma sofrer as consequências disso. Eu vou aprendendo que não adianta eu propor negocinhos a Deus, a Ele, esse Pai amoroso. Não adianta eu propor a Ele negócios assim: olha,
me dar aquele moço bonito para eu casar com ele, bonito, rico, cheio de saúde, que eu não preciso nem mais trabalhar. Me dá esse moço, e em troca, se você conseguir para mim, eu lhe prometo que eu vou construir uma igreja e encher essa igreja, a parede dessa igreja, de ouro e de pedras preciosas. Ou então eu propor um outro negócio a ele: me permite que eu consiga o emprego que eu quero, e eu prometo que eu vou caminhar tantos quilômetros a pé, com uma pedra na cabeça, para agradecer pelo bem que você me faz. E outros negócios que às vezes eu poderia propor, mas eu vou aprendendo através das leis que não adianta isso. Não adianta eu fazer promessas, trocas materiais com Deus. Ele não precisa dessas trocas materiais. O que é necessário é que eu me transforme. O que é necessário é que eu comece a amar. É que eu comece a encontrar motivos na vida para entender a beleza, para entender a importância de estar caminhando com as dificuldades que eu tenho. Todos nós, no dia a dia, vamos enfrentando dificuldades. Todos nós passamos por problemas. Convivemos com criaturas que muitas vezes não nos causam alegria. E há um momento de desejo para que a gente se livre de tudo isso. Eu vou ser feliz quando eu me livrar dessa criatura do meu lado que tanta dificuldade traz para mim. Aí Deus permite que de alguma forma eu me livre, entre aspas, daquela pessoa. Mas daí a pouco eu continuo me sentindo insatisfeita, eu continuo me sentindo incompleta na vida, e eu descubro que não é estar com A ou com B, não é registrar a ausência de A ou de B, não é eu interromper a minha vida achando que eu interrompendo essa minha caminhada eu vou me libertar das dificuldades que eu vivo. Eu vou aprender que não adianta eu usar produtos que me levem a sentir um espaço diferente, que me levem a sentir inebriado, e que eu possa como que viajar pelo espaço, nem que seja por alguns instantes, porque eu viajo, e quando eu volto com meu corpo destruído, cansado, machucado, e as dores aí estão do mesmo jeito. Então eu vou aprendendo que para eu ser feliz só existe uma forma: eu encontrar a mim mesma, eu valorizar o que eu sou, eu partir das minhas possibilidades e realizar, e construir, e conquistar amigos, e acertar com aqueles que ainda não são meus amigos. Eu vou aprendendo que eu sou importante para Deus. Mas eu não sou importante para Deus. Importantes são esses outros, porque eu sou pobre, eu não sei falar, eu não sei vestir, eu tenho dificuldades, eu não tenho como ser feliz. Claro que tem. Cada um de nós tem a sua importância, e tenhamos certeza disso. Nós somos importantes onde nós nos encontramos. Somos sim importantes, porque uma ausência nossa, ela é registrada às vezes não por palavras, mas ela é registrada por alguma coisa que falha, porque nós também ali estivemos ausentes. Nós vamos registrando que somos extremamente importantes, e dessa importância eu registro ainda mais que eu trago dentro de mim, cada um de nós traz dentro de si um potencial
potencial de realizações, um potencial de amor, de crescimento, que altera toda a estrutura social de onde nós estivermos. E na medida que a gente vai identificando o valor que possuímos, nós começamos a multiplicar valores e aos poucos a reduzir ainda aqueles pontos que estão em nós e que precisam ser trabalhados para melhor. Na medida que eu identifico o meu valor, eu já não jogo fora o corpo que Deus me deu para evoluir. Eu já não abuso das minhas condições físicas. Eu procuro ter uma estrutura de vida que proteja esse corpo que eu tenho. E é tão interessante que nós estamos vivendo um momento onde a maioria das pessoas cuida da sua alimentação, cuida da sua liberdade interna, cuida da sua relação com Deus. Tenhamos nós a religião ou o caminho filosófico espiritual que tenhamos optado para seguir. Porque na verdade Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deixou para todos nós a possibilidade de achar o caminho para evoluir. Ele não estabeleceu que o caminho é só esse. O caminho verdadeiro é aquele que me faz me sentir independente, usando a minha vontade, usando o conhecimento que eu vou adquirindo através do estudo e usando a força do meu livre-arbítrio. É o meu livre-arbítrio a maior prova da existência de Deus, porque Ele permite que eu, usando o livre-arbítrio, eu possa optar por um caminho ou outro. Ele não proíbe, apenas eu vou vivenciar as consequências do caminho que eu escolhi. Na medida que isso acontece, eu já não tenho mais como responsabilizar a sociedade pelas coisas que eu sofro. Já não é a sociedade culpada do meu sofrimento ou pelo meu sofrimento. Na verdade, a única responsável sou eu, que plantei a semente às vezes do desamor, do desequilíbrio, da desonra, da desonestidade, e eu vou passar pelas consequências disso de alguma forma. Então, na medida que eu vou aprendendo a me valorizar, e é preciso que cada um de nós nos valorizemos, na medida que eu aprendo a me valorizar, eu passo a ser instrumento de multiplicar o bem na terra. Aquele jovem que dizia e que ia interromper a sua vida, ele só encontrou um motivo. Ele aprendeu, primeiro, que Deus existe. Segundo, ele estudou os livros que aquele cantor deu para ele. Terceiro, ele encontrou valores dentro dele. Não é porque uma jovem ou um jovem abandonou o outro, não é por isso que eu não tenho mais motivos para ser feliz. Não é porque alguém da minha família desencarnou que eu acho que agora eu não tenho mais condições de viver. É preciso que eu vá dentro no mesmo féretro, na mesma oportunidade de enterrar aquele que eu amo, eu quero ir junto, porque a vida sem ele não mais tem sentido. Não é assim. Na medida que eu encontro em mim razões para viver, para ser feliz e para fazer outros felizes, eu percebo que eu sou útil. E aquele que é meu grande amor, é o grande amor da minha vida, ele, quanto mais eu fizer, mais eu estou honrando a história dele, transformando o campo em que eu me encontro num campo fértil de paz e de harmonia.
Na medida que nós vamos pensando assim, esse livre-arbítrio que a princípio era um livre-arbítrio que só me levava a fazer aquilo que me atendia. Eu quero dançar, eu quero comer isso assim, eu vou optar por isso. Fulano não come que você engorda, eu tenho direito. E comia e tal. Na medida que esse livre-arbítrio era só, e quase que exclusivamente só, para atender às minhas necessidades pessoais, na medida que eu vou vivendo, na medida que eu vou observando as pessoas, na medida que eu encontro aqueles que me amam, que sorriem para mim, que me estendem a mão, que me oferecem a oportunidade de viver, eu também vou me descontraindo. Eu perco aquela postura rígida de me defender. E eu começo a oferecer aos outros a oportunidade de amar, que eu também encontrei um dia. E começo a usar o livre-arbítrio, a fazer opções diferentes, opções que vão também multiplicar o bem na terra. Eu posso então, hoje estou aqui, nós todos, não estamos aqui porque alguém nos obrigou, não estamos aqui porque alguém falou, se você não for, depois você vai ter comigo. Não. Pode ser até que alguém tenha colocado uma condiçãozinha assim, sabe? Ó, você pode ir, mas em tal lugar, desde que primeiro você vá comigo lá. Pode até ter acontecido alguma coisa assim, mas na verdade, estamos aqui por opção nossa. Essa opção é resultado do livre-arbítrio. Eu, em vez de estar num ambiente onde eu atenda apenas a mim, eu estou num ambiente onde, somando as minhas energias, somando as minhas vibrações com a de todos os outros, eu faço parte de uma equipe que oferece ao mundo a vibração de luz, partindo deste ponto de luz aqui. Portanto, nós já estamos começando, eu diria, requintar o nosso livre-arbítrio. E vai chegando no ponto em que eu, passados os tempos, os séculos, os milênios, no meu caso eu não sei nem quantos milênios ainda, mas haverá um momento em que chegue lá na minha caminhada evolutiva, em que eu vou dizer como Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E alguém vai me perguntar, se Jesus fazia a vontade do Pai, onde estava o livre-arbítrio de Jesus? E nós vamos ver que o livre-arbítrio de Jesus estava em tal sintonia com as leis divinas que não tinha jeito dele sair fora mais. Ele só fazia a vontade do Pai. Ou seja, na caminhada evolutiva nossa, eu costumo brincar, a gente já não tem mais livre-arbítrio, a gente tem preso-arbítrio mesmo. E preso-arbítrio porque eu só falo fazer a vontade daquele que é meu Pai. Eu vou agir de acordo com as leis divinas. Essa é a minha opção de livre-arbítrio, optar pelo bem, optar pela paz. É tão fácil quando nós, em momentos como esses que temos vivido no Brasil e no mundo, é tão fácil nós abrirmos a boca para criticar A ou B, porque a crítica parece a coisa mais fácil que existe. Entretanto, se a gente para e analisa, se eu tivesse vivido a história que essa pessoa viveu, se eu tivesse tido as variáveis que essa pessoa teve, se eu tivesse tido as facilidades que essa pessoa teve, será que eu teria tido forças de manter-me fazendo opção pelo bem? Será que meu livre-arbítrio já está tão posicionado que eu sou capaz de dizer sim
às coisas das leis divinas e dizer não a todas as situações que remetem a um equívoco, é preciso que nós passemos pelas experiências para poder chegar a esse ponto. E aí, João, o evangelista, registra no capítulo 10 uma figura muito bonita. Jesus, dialogando com os discípulos, diz assim: um pastor que tem as suas ovelhas, se chegar um estranho ali, as ovelhas não vão seguir aquele estranho. Mas se o pastor delas chegar, elas vão segui-lo. E se ele disser para elas, venham, ou algum outro sinal com que elas foram acostumadas, elas vão segui-lo. E ele diz mais: eu, Jesus, eu sou a porta, por onde passarão as ovelhas. E essa colocação de Jesus, essa figura é muito bonita, exatamente porque o reino animal, não só o reino animal, porque todas as formas de vida, em todos os reinos, são sensíveis ao amor. Ninguém, eu afirmo, ninguém resiste ao amor. Ninguém. Nem a fera que se prepara para agredir, se ela registrar o olhar, a vibração de amor, se ela registrar a naturalidade daquele que está à sua frente, ela cede. Bom, mas eu não sugiro que vocês fiquem em frente às feras, porque depois vocês podem em espírito vir me cobrar. Você falou que podia ficar na frente. Eu não sei o nível de vibração de amor de vocês. Também não tentei, porque eu conheço, que eu sei que eu não tenho essa condição. Mas eu conheço pessoas, e muitos aqui hão de conhecer, pessoas que amam de tal forma que as feras se curvam diante delas. Bom, na natureza, na vida, todos os reinos cedem ao amor. Ninguém absolutamente resiste ao amor. E é exatamente aí que nós vamos ver com mais grandeza no reino animal, porque o animal já usa o instinto, e o instinto, ele capta a vibração, a atração energética de amor e leva o animal a acompanhar. Então, nós vamos ver aqueles que têm seus animaizinhos em casas, o gato, o cachorro, o papagaio, o passarinho e tantos outros, sabem que esses animais estão plenamente conectados com eles, os seus proprietários, e os amam, e os seguem, e fazem o que eles querem. E quando eles não estão por perto, eles se deitam e esperam. Ninguém resiste ao amor. Então, quando Jesus diz que as ovelhas seguem o seu pastor, ele está dizendo para nós outros que nós, de alguma forma, vamos segui-lo. Não importa o título religioso que tenhamos, não importa. Nenhuma criatura, por uma opção religiosa, está em condição melhor do que o outro, pela condição religiosa. Nenhuma postura de grupo vai tornar a pessoa melhor do que o outro. O que torna melhor cada um de nós é a nossa consciência, é a nossa tomada de decisão, é a nossa convicção de que precisamos mudar, de que precisamos ser melhores, que não vale a pena continuar curtindo mágoas, rancores, revoltas, gastar tempo falando mal do outro, criticando o outro e colocando obstáculos na vida do outro. Nós vamos aprendendo e vamos tendo convicção. Só a convicção nos leva a optar pelo bem. Só a convicção nos permite, quando alguém chega e nos propõe uma ação
que não esteja de acordo com os princípios da moralidade, com os princípios da lei, só a convicção nos leva, sem revolta, sem prepotência, a dizer não ou a dizer sim. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de convictos. Ela não é uma doutrina de fanáticos, porque o fanático, ele se torna fanático porque ele segue modelos, ele segue pessoas, ele segue frases em que ele acredita. E o convicto, ele usa a razão, ele passa a ter uma fé raciocinada. Ele raciocina, usa o método científico, ele observa, ele compara, ele toma posição, ele assume a conclusão, traz para o seu comportamento. Então, ele se torna convicto, porque a sua fé é uma fé raciocinada, baseada em fatos, baseada em dados, baseada em conclusões. Cabe então ao espírita, consciente que ele não é melhor do que ninguém, mas consciente de que ele precisa a cada dia, ele ser melhor do que no dia anterior. A cada dia ele analisar seu comportamento e perceber que ele é capaz de amar. Na verdade, ele vai aprendendo que ele pode ser um instrumento, e deve ser o instrumento de que a paz possa se instalar de uma forma definitiva na terra, sem prepotência, sem preconceito, porque ele entende que todos vamos seguir um só pastor, que é Jesus. Porque os caminhos que levam a Deus, esses caminhos nós estamos chamando de as religiões, caminhos que nos religam a Deus, nos levam de volta a Deus, todos os caminhos, mas todos eles estão à nossa disposição de acordo com a nossa vivência do passado, de acordo com as nossas experiências reencarnatórias, de acordo com a nossa força interior para seguir. Porque não é simples ser espírita, não é simples ser seguidor de qualquer outra religião, não é simples, porque em todas elas há uma posição de compromisso, em todas elas nós precisamos nos propor, acima de tudo, a amar. Cada um ama do jeito que é possível para ele, pelo seu tamanho espiritual. Um ama, olha a flor aqui, mas que flor bonita que é essa flor. Viu o exterior, amou a flor. O outro olha e pensa assim: puxa, mas que conjunto bonito, deu essa flor com essa outra, que conjunto bonito. Ele já conseguiu ver algo além da flor. E o outro diz assim: mas que ambiente gostoso esse conjunto de flores trouxe para nós. Ou seja, a gente vai aprendendo a sair da parte exterior de qualquer fato e adentrar na sua mensagem interior. Na medida que isso acontece, nós vamos requintando o nosso amor. Eu já não vou amar alguém simplesmente porque eu tenho interesse material. Quem sabe lá atrás eu agi assim: vou tratar bem fulano, porque fulano é endinheirado, e como ele é endinheirado, ele pode ajudar a instituição da qual eu faço parte. Aí o tempo vai passando e eu vejo que aquela pessoa endinheirada, acima de tudo, é um ser humano, portador de uma história espiritual, que ama e espera ser amado, não pelo valor material que ele tem, mas pelas qualidades que ele oferece. E nessa troca de qualidades, de valores, nós todos crescemos. Quando nós nos encontramos nessa troca de valores, os espíritos nobres aproveitam o ambiente
e retiram de tudo o que aqui está energias amorosas, energias refazedoras, que são levadas em hospitais, em orfanatos, em locais onde se decidem através das leis. Por quê? São energias que nascem do amor e da vontade de amar. E é exatamente por isso que nós, na medida que caminhamos para um só rumo, para um Deus que é único e exclusivo, para esse Deus que é soberanamente justo e bom, que é Pai de todos nós, que não deixa porque eu sou negra, o outro é amarelo, o outro é branco, não deixa porque eu moro numa região mais pobre, o outro mora num palácio. Para Deus não há essa diferença. Ele, o nosso Pai cheio de amor, permite que a partir das suas leis, todos nós tenhamos as mesmas possibilidades de ser. É esse Deus que permite que todos nós, que viemos à Terra, cheguemos à Terra pelo mesmo canal. Por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que tenha crescido nas descobertas e nas pesquisas, todos nós que aqui estamos, chegamos à Terra pelo mesmo canal. A mãe, o pai, rico, pobre, negro, branco, índio, todos tivemos a mesma maneira de adentrar a Terra. É assim, e não há outro caminho, né? Hoje, na nossa volta, ainda que aconteçam hoje outros recursos, então alguns optam pela incineração, outros optam pelo enterro, não importa. Voltamos novamente, todos nós, por um só caminho: o falecimento da potencialidade do corpo físico, seja por que motivo for, mas o corpo físico tem a interrupção da movimentação da energia da vida. Todos nós retornamos pelo mesmo canal. O que vai fazer a diferença, o que vai mostrar que nós somos de alguma forma melhores ou ainda precisamos crescer, é a nossa condição moral, é a nossa vibração luminosa. E aí Mateus registra assim no capítulo 6, versículo 22: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons, eles só serão bons se você tirar de si vibrações boas e amar. E essas vibrações boas que levam o amor para o outro, por mais que eu ensaie, por mais que eu seja artista, por mais que eu revire o olho para mostrar um olho bom, se a vibração do meu coração não for boa, a energia que o olho repassa não será uma energia boa. Vejam a inteligência, a integridade do conhecimento e da fala de Jesus. Se os teus olhos forem bons, para eles serem bons, eu preciso amar. Para amar, eu preciso mudar ainda as minhas tendências menos úteis, menos valiosas. Eu vou anulando e vou transformando tudo isso em ações de amor. Na medida que eu passo a viver uma vida em que o amor fale mais alto para mim, não é aquele amor porque eu ainda não dou conta, aquele amor de Francisco de Assis, que ama a natureza, ama os peixes, ama as flores, que ama tudo e todos os animais. Eu ainda não dou conta. Eu estava ali e tinha um cachorro ali que deve ter como aquela mensagem: segue, o bom pastor conduz as suas ovelhas. Ele deve ter seguido o seu dono, porque ali estava ele. Eu achei primeiro que era a capa do violão, depois eu achei que
era alguma blusa que caiu no chão, e era um cachorro bonito, né? Que ali estava. O dono foi, ele foi. Eu de lá eu pensava, meu Deus, a escada é lá perto daquele cachorro. E se ele não gostar de mim? E se ele não gostar de negro? Portanto, quando eu falo não gostar de negro, é porque eu tinha um amigo que ele tinha um cachorro, aqueles cães policiais. Ele não suportava negro. Ele, a hora que viu o negro, ele avançava. E a família amiga, uma família amorosa, ele veio com aquela vibração, né? Eu tive um trabalho imenso para conquistar a confiança daquele cão que não gostava de negro. Então, por isso eu disse, se ele não gostar de negro, porque existem cães que vêm já com essa energia. Ali eu pensava, ai meu Deus, como é que eu passo? Eu vou passar por cima, eu passar de lado, como é que eu faço? Aí deu tudo certo. Então, quando eu conto isso, é porque o meu amor ainda tem limites. O meu amor ainda é pequenininho, porque se não fosse, eu estava pouco, mas eu só ia pensar, que maravilha aquele cão deitado, ai que bom que eu vou passar perto dele. Eu não teria temor, né? Então, na medida que a gente vai aprendendo a amar, a gente vai vibrando amor, os teus olhos terão luz. Que luz é essa? Aliás, o corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí vem a ciência, vem a doutrina espírita nos falar de uma luz que a gente irradia, né? Que uns falam assim, é áurea. Não, é aura mesmo, né? E essa aura, que em alguns ela expande, como no nosso querido Chico, que os cientistas da NASA, quando foram medir a aura do Chico, foi alguns metros. Amor puro. A minha acho que está encolhida para dentro, assim, né? Nem apareceu ainda. Não tem importância. Mas agora eu estou consciente que eu preciso aprender a amar. Agora eu estou consciente que eu preciso mudar meu comportamento. E eu estou consciente, acima de tudo, de que Deus, o nosso Pai, existe. E que Jesus é o único caminho que me leva ao Pai, me leva ao amor puro, porque foi João Evangelista que disse, Deus é amor. Então, o caminho que me leva ao Pai, me leva ao amor, passa por Jesus. E Jesus me ensina a cumprir as leis divinas. Repito, não importa o caminho que eu estou seguindo agora, se esse caminho me leva ao bem. Não temos todos que ser espíritas, não temos todos que ser católicos, não temos todos que ser evangélicos, e nenhum grupo é melhor do que o outro, absolutamente não é. Estamos todos no caminho do aperfeiçoamento, estamos todos no caminho do burilamento, estamos todos no caminho da harmonização interior, onde eu vou aprendendo a amar, onde, consciente que eu tenho valor, eu passo a olhar nos olhos dos meus companheiros e deixar que eles captem pelo olhar o pouquinho de força, de amor que eu já sou capaz de dar. E todos somos capazes de oferecer amor. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se todos nós começarmos a olhar com olho bom, com olho de amor, todo o nosso corpo terá luz. Toda a nossa família aos poucos será uma família em harmonia, e nós estaremos disseminando a paz através da vibração de amor, através dessa condução desse pastor que vai nos levando e vai nos harmonizando, que nos leva a cantá-lo através das músicas, através das peças de trabalho, através das realizações, através da paciência que eu tenho de ouvir o outro, através da coragem que eu tenho de chegar até o outro e abraçá-lo. São manifestações de amor. São essas manifestações de amor
que levam uma criatura como a que coordena este trabalho a ter a coragem de ir para uma praça e nessa praça organizar a oportunidade de aqui estarmos para falar de amor, para falar de Jesus, para falar da doutrina espírita de Deus, das leis divinas. É exatamente o amor que vai promovendo essa coragem de sairmos de nós, do nosso egoísmo, e fazer alguma coisa, pequenina que seja, em favor do outro. O tempo está fechando, mas eu vou contar apenas uma pequena história real, acontecida há pouco tempo. Eu tinha uma companheira de trabalho, de visita, de fazer culto do Evangelho no lar. Ela era, e o espírito não se importa quando eu falo, mas ela era feinha, meio caolinha, a perna torta, aquela coisa assim, mas era por amor. E na medida que ela era, e é por amor, ela encobria todas aquelas limitações físicas e ela se tornava lindinha para todos nós, que a amávamos e a amamos. E a gente saía todo domingo, depois do almoço, para fazer nossas visitas. E ela tinha um evangelho que já estava assim, todo marcado do suor de suas mãos, porque ela não abria mão do evangelho. Ela não abria mão da oportunidade de ir abrir o culto do evangelho no lar de alguém que estivesse sofrendo. E houve um momento que ela, a nossa Conceição, sumiu. Ela sumiu de tal forma que ela não deixava a gente saber onde ela morava. Ela era uma servidora doméstica, ela falava, não, é ali. E a gente nunca conseguia chegar perto. Então, quando ela some, a gente não tinha. Como é que vai chegar num prédio e perguntar, conhece a Conceição? Não tinha jeito. Um prédio grande, imenso. E a gente sentindo muita falta dela. Quase um ano depois, eu recebo um telefonema. E a pessoa dizia assim, você conhece Conceição? Eu quase dei um pulo da cadeira. Sim. O que notícia você me dá dela? E essa pessoa disse, ela está no asilo, ela está no abrigo, e eu faço visitas nesse abrigo. E ela me disse assim, tenta localizar Joselma, que eu sei que ela está preocupada comigo, e diga para ela que eu vivo, diga para ela que eu estou bem, diga para ela que o Evangelho está me dando forças, e que quando ela puder que ela venha, que eu vou ficar feliz com o abraço dela. Naquele mesmo dia eu me virei e fui ao encontro de Conceição. Quando eu cheguei lá, os olhos luz se iluminaram. Ela irradiou aquela luz da alegria que só quem está feliz é capaz. Aquela luz de alegria, de realização. E ela, conversamos, nos abraçamos. Eu reclamei que ela não tinha mandado o aviso antes. A gente sempre reclama, né? Mesmo quando está feliz, a gente reclama. E ela disse, vamos ganhar tempo, que eu sei que você corre muito, daqui a pouco você quer ir embora. Enfia a mão aqui debaixo desse colchão. Eu falei, do colchão? É. Você vai encontrar umas folhas aí. Mas vai primeiro na porta e olha se não vem ninguém. Achando estranho, mas obedeci. Olhei no corredor para um lado, para o outro, não veio ninguém. Então, enfia a mão debaixo do colchão e tira algumas folhas. E para minha emoção, ali estavam folhas daquele Evangelho segundo o Espiritismo. Eu levei um choque. Ela disse, anda, escolhe uma dessas folhas e lê para mim. Eu não estou enxergando muito. Lê para mim, comenta, faz a prece. E eu, quase que automatizada, peguei uma das folhas, li, fiz o comentário e fiz a prece. Depois que fizemos isso, ela disse, guarda, guarda. Eu guardei e pedi a ela, me conta o que está acontecendo. Eu preciso saber.
o que está acontecendo. Ela disse, aquele outro evangelho que eu andava com ele, a responsável por aqui, que é de outra religião, me tomou, rasgou e jogou fora. Eu consegui esse outro. E como tem uma das funcionárias que gosta muito de mim, eu soltei as folhas e pedi a ela que escondesse as folhas debaixo do colchão, para que outra vez não me fosse tomado, não me fosse rasgado o Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele momento subiu um calor, aquele calor que leva a gente a tomar posição. E eu, como Pedro diante de Jesus, lançou mão da espada quando Jesus estava recebendo voz de prisão. Aquele calor, eu vou lá, eu vou dizer, por favor, não faça isso, porque você fizer isso, ela vai se sentir humilhada. E a doutrina espírita só nos ensina amor, só nos ensina caridade. Vamos respeitar o tempo dela, que ainda não suporta ouvir a palavra Espiritismo. E eu me adapto com as possibilidades que eu tenho. Eu deixei que o calor fosse se acomodando em meu corpo. E eu comecei a observar a importância da caridade. Em vez de disputar a importância de uma religião com outra, que a gente vibre a caridade e a gente vibre o amor. Que haja respeito pelos princípios uns dos outros. E isso acontece muito nas nossas famílias, que às vezes são vários os caminhos dos familiares. Respeitemos uns aos outros. Não tentemos impor a nossa maneira de ver, a nossa maneira de viver ao outro no que se refere a Deus, o nosso Pai. Porque Ele, como a grande luz que ama, que ilumina todos nós, Ele não cobra isso da gente. E quando a gente pensa na Conceição, que foi capaz de desfolhar o Evangelho segundo o Espiritismo para tê-lo mais ou menos à mão, e ela só podia ter acesso quando chegava alguém que enfiasse a mão no colchão e tirasse uma folha para ela ler. Eu deixo para todos nós, nesse final de fala, a pergunta: como eu estou convivendo com o livro, se eu tenho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia a dia? Eu o busco? Eu o leio? Eu reflito nas suas letras, nas suas palavras? Ou ele é mais um volume colocado na estante para enfeitar a estante, como eu sou possuidora da obra? Pensemos nisso. Pensemos na importância de poder beber nas palavras que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra de Jesus, o caminho, interpretada, colorida pela presença da palavra dos Espíritos. Pensemos nisso, para acelerar nosso passo para o grande pastor das almas, que nos aguarda nesse caminho de luz. Que possamos nós vivenciar cada dia mais a beleza da vida, a beleza da existência de Deus. Deus existe, existe. E Deus nos ama, e Deus investe em nós. Muito obrigado. Paz para você.